Então, essa é a nossa aula sobre as 4 fases da alquimia, tá? E quero dar um contexto que algumas literaturas, alguns estudos, algumas visões sobre a alquimia trazem 3 fases, mas aqui eu trouxe as 4 para que seja mais abrangente para a gente também. E todas essas fases, principalmente a Negredo, ela tem subfases também, tá? Mas a gente não vai ver muita coisa sobre subfases, porque senão a gente ia ficar aqui horas e horas. A gente pode ver mais adiante sobre essas subfases da Negredo, que eu acho que é bem importante, porque é a fase mais difícil, né? A primeira fase. Então a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E ela tem uma subdivisão porque justamente ela é uma das maiores fases da alquimia em questão de enfrentamento, né? Em questão de começar o processo. Então vamos começar já. Aqui eu trouxe essa imagem, tá? Aqui a gente tem as 4 fases, então, Negredo, que é a primeira fase, que é essa fase de começar a morte e renascimento, né? Onde a gente vai começar a limpar as camadas, limpar a persona, esses condicionamentos, todo esse falso self que existe em volta da gente, para ir descobrindo a essência, para ir descobrindo esse espírito, essa alma, essa natureza. Depois a gente tem a albedo, que é uma fase que elas também vão representar os elementos, né? Mas a gente vai ver cada uma falando num contexto geral, a gente vai ver uma por uma. A albedo é a segunda fase, é uma fase de limpeza, mas ela não é como a Negredo. A Negredo é uma fase de muito enfrentamento, muita batalha, aquele caos que se perdura, parece que não vai passar. Então, assim, a grande massa, tá, geralmente chega em Negredo e para ali, né, que são aqueles despertares, as oportunidades de despertares, aqueles momentos de crise existencial, de crise da identidade, que é o primeiro despertar, que é a entrada na Negredo, vamos dizer assim. Mas a maioria das pessoas não passa dessa fase, porque é difícil, né? É uma batalha. A gente sabe que o autoconhecimento e a espiritualidade, eles são uma luta em alguns momentos, né? Tem muitas e muitas bênçãos. Mas tem que ter muita disposição, muita vontade, e é um gasto energético que às vezes ultrapassa o que as pessoas estão dispostas a se colocarem, né, a dispor no caminho. E a albedo é a primeira fase que existe uma grande bênção, né? Eu comentei em algumas leituras, inclusive, sobre essa fase que a gente conversou sobre alquimia, lá na leitura guiada do Caibalho, que a albedo é um momento em que, como se tu recebesse uma bênção divina por ter se colocado tanto em movimento, por ter enfrentado tanta coisa, por ter descoberto tanta coisa de si, e a albedo vem com uma bênção, uma dádiva, que muitas vezes, não é sempre, não é uma regra, mas muitas vezes é o início da abertura do terceiro olho. É o momento que muitas vezes as pessoas começam a conseguir enxergar a aura das pessoas, a energia das pessoas, as formas de pensamento. Então, não é como se tu visse as coisas nitidamente, mas é como se tu conseguisse sentir com os olhos. Quando tu chega num ambiente e tu consegue perceber que ali existe uma energia caótica ou uma energia muito iluminada, tu consegue chegar perto das pessoas e entender o que elas estão sentindo sem precisar questionar, sem precisar de grandes elaborações. É como e o que é esse terceiro olho, gente? É a nossa visão simbólica da vida, né? É a nossa visão una. Porque fisicamente a gente tem os 2 olhos, a gente enxerga o mundo como ele é, nas formas materializadas, no que está realizado na matéria. E esse terceiro olho é como se fosse a união do esquerdo e direito. Lembra que a gente está indo para o uno, né? Tudo se resume em sínteses e sínteses e sínteses no caminho da espiritualização. É a gente conseguir juntar as polaridades, todas as polaridades. E essas polaridades são bilhões e milhões. E a polaridade dos nossos olhos, da nossa visão, também existe. Então, a gente não vê só com a mente 2 lados da moeda. A gente também vê com o olho físico. Lembram da correspondência? O que está em cima, como que está embaixo. E a gente tem esses 3 grandes planos, físico, mental e espiritual. Então, nisso também temos nossos olhos físicos, que são essa polaridade, os nossos olhos mentais, que são o duelo aquele entre minha consciência e o meu ego, que também podem se polarizar. E a gente tem o olho espiritual, que daí é para além, é abrangente, é uma outra parte, mas que ele não se subdivide, ele tem as 2 coisas nele mesmo. E esse terceiro olho, né, que tanto se fala por aí,
ele não é exatamente um olho, né? Ele é uma forma de visão, uma forma de perceber. É uma limpeza nas lentes da dualidade dos olhos físicos, onde tu começa a perceber coisas sem ter que ver exatamente formas, mas tu consegue ler as coisas com essa percepção esquerda-direita numa unidade, numa síntese, tá? Eu comentei com vocês algumas vezes já que eu consigo ver a energia primordial das pessoas, né? Não sempre, não é em todo. E isso é muito importante também da gente entender aqui. Quando eu estou vibrando fora da minha natureza, agora que eu tenho consciência, né? Lembra que na última aula eu falei sobre isso também. Quando a gente tem consciência das coisas, aí não é mais um jogo, um tiro no escuro, né? A gente precisa decidir que o livre-arbítrio vai estar sempre com a gente a vida inteira, né? Nunca vai ser decidido por nós. O que muda é o quanto a gente sabe de si e entende o mundo, e a visão, a percepção, a amplitude que a gente tem sobre essas coisas, e aí sim influencia na nossa decisão, né? Nas nossas escolhas. O terceiro olho se refere à glândula pineal. Sim, também. Né? A glândula pineal seria esse nosso órgão de impacto espiritual. É como se fosse o nosso radar espiritual, né? O nosso radar físico de conexão com o todo. Tanto é que tem diversos exercícios e atividades, enfim, caminhos para abrir esse terceiro olho através da glândula pineal. Mas o que acontece aqui, gente? De nada adianta uma pessoa, olha, prestem atenção nisso, nada adianta uma pessoa ficar tentando descalcificar, tá? E também isso talvez seja um dos grandes mitos da espiritualidade, que é a descalcificação da glândula pineal vai abrir o teu terceiro olho, ela vai te dar poderes sobrenaturais e etc. Não é assim que funciona. Porque se a pessoa não tiver percepção, conteúdo, repertório, cultura espiritual, isso não vai funcionar, não vai adiantar de nada. Inclusive, na Cabala, existem várias vertentes da Cabala, tá? E alguns rabinos que trabalham, né, uma parte da Cabala que trabalham com essa questão da abertura do terceiro olho, né, e dessa espiritualização de forma não dogmática, como outra parte da Cabala, né, outra parte desse rolê aí. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa chega para eles falando que vê espírito, que vê formas de pensamento, que enxerga coisas além, e como a pessoa não tem uma estrutura de conhecimento, de entendimento, de percepção, de repertório sobre o que significa isso, a primeira coisa que você faz é exercícios para que você feche essa visão, porque isso pode mais atrapalhar a pessoa no caminho do que ajudar ela. Só ajuda, abrir o terceiro olho só ajuda quando a gente já tem repertório, a gente já sabe um pouco mais do que significa isso e tem uma percepção aguçada sobre as coisas. Por quê? Pensem comigo. Eu, Jéssica, não sei o que é espiritualidade, não estou no meu caminho de autoconhecimento, não entendo nada disso, ou entendo muito pouca coisa, e começo a enxergar formas, pensamentos, energia das outras pessoas, espíritos, né, fantasmas, enfim. Eu vou fazer o que com isso? No máximo, eu vou me assustar e começar a ficar com medo do meu próprio corpo, da minha própria visão, e isso vai me ocasionar, talvez, ansiedade, angústia. Muitas pessoas são diagnosticadas até com esquizofrenia, com patologias que não fazem sentido para o que ela está vivendo espiritualmente. Então, isso às vezes não ajuda. Ajuda a gente, e é bom, é legal, é usável e é benéfico quando temos um repertório. Então, é muito importante que a gente entenda essas coisas, né? E é por isso que, alquimicamente, dentro de uma fase, e aqui não é linear, tá, gente? A gente vai ver também que o processo não é exatamente linear, mas é mais ou menos assim que ocorre, porque existe esse processo das 4 fases de forma macro na nossa vida, e existe esse processo em formas micro na nossa vida também. Cada processo vai carregar as 4 fases junto dele, mas isso eu vou explicar mais para frente. Então, é por isso que talvez muito mais provavelmente a pessoa tenha essa disponibilidade, existe essa abertura depois que passa pela Negredo, porque já entende muito mais, já enfrentou muita coisa, já entendeu, já despolarizou muita coisa, já tem um autoconhecimento de si e uma conexão com sua própria natureza, seu espírito e sua alma, que melhora a experiência, que torna a experiência realmente parte do caminho e não uma ferramenta que atrapalha.
né? Então, na albedo, geralmente começa a acontecer esse tipo de coisa. Eu fiz todos uns slides aqui, eu tô falando tudo no primeiro slide já. Mas, enfim. Depois a gente tem as citrinitas, tá? E a última fase é a rubedo. Gente, eu tô caminhando, engateando ainda nesse rolê aí. Vocês vão ver que sobre citrinitas e rubedo eu sei pouca coisa, sei dos processos, dos meus microprocessos, mas ainda não cheguei na grande fase. Então, algumas coisas eu vou ter pouco repertório mesmo para passar para vocês. Mas o importante é que a gente entenda de forma macro, e mais importante é que a gente consiga ler essas 4 fases dentro de cada microprocesso que a gente tem. Né? Porque o grande processo da vida, depois que tu passa por muito Negredo, tu vai entendendo naturalmente as outras fases. Tu não precisa mais estudar tanto, saber tantos conceitos e etc. Mas é bom que se tenha a lucidez sobre isso. Mas o mais importante para a gente aqui é entender essas 4 fases realmente nos nossos microprocessos, tá? E aí eu coloquei aqui uma Ouroboros, e agora esqueci o nome desse carinha aqui, mas é aquele carinha que fica carregando a pedra para cima e a pedra rola. Carrega a pedra para cima e a pedra rola, e ele tem que voltar. Será que é Sísifo? Não sei, não me lembro. Agora esqueci o nome do bicho. Mas, enfim, tem um conto, né? Um mito sobre um homem que ele tem que carregar uma pedra da base da montanha até o topo da montanha. Que é justamente essa analogia ao nosso caminho, né? A gente está saindo da base da montanha, ou seja, onde tem pouca visão, eu tenho muitas coisas muito separadas. Esse lado da montanha e esse lado da montanha parece que são opostos, e eu tenho que ir caminhando para cima até chegar num ponto que é um ponto de síntese, né? Que é um ponto de unidade. Não exatamente sobre uma montanha, mas subir essa montanha, o esforço físico que se faz, é a analogia ao nosso esforço, ao nosso enfrentamento, à nossa disposição, à nossa vontade de ir enfrentando degrau por degrau para chegar nesse topo. Então, aqui, eu coloquei isso aqui para a gente exemplificar como é, mais ou menos, essa alquimia pessoal, né? Que a gente começa carregando essa pedra e aí chega um momento... Primeiro, a pedra é muito pesada, a gente vai tendo a dinâmica do esforço do corpo, o corpo vai se fortalecendo, a nossa mente, o nosso espírito vai se fortalecendo durante o caminho, a cada vez que a pedra cai. Não é quando a gente está subindo a pedra, porque cada vez que a pedra cai a gente precisa voltar, é como se as fibras, lembram das fibras musculares, quando a gente vai malhar, a gente rompe as fibras e ela precisa de uma recuperação para realmente o músculo se tornar mais forte. É mais ou menos o que vai acontecendo aqui. Então, cada vez que eu carrego a pedra, eu vou quebrando essas fibras musculares, essas fibras mentais, essas fibras de personalidade, essas fibras do meu ego, do meu consciente, de todas essas coisas da matéria, que esses desafios. E quando a pedra cai, eu tenho que voltar nesse espaço que eu volto sem esse peso, que é geralmente o momento de frustração, o momento de sombra, o momento que a gente... parece que o esforço não valeu a pena. Aquele momento que eu estou voltando para a base da montanha, que eu estou indo para um limbo, é justamente o momento que eu estou recuperando essa energia da minha fibra mental, da minha alquimia, etc., para que eu pegue aquela pedra e eu consiga carregá-la mais um pouco. E, eventualmente, ela vai cair de novo. E nesse processo, até eu me fortalecer, é mais ou menos o que vai acontecendo alquimicamente, mentalmente, psicologicamente e energeticamente com a gente. A gente vai se fortalecendo mais nos momentos de frustração e limbo do que nos momentos que a gente realmente está alcançando coisas na dinâmica, né? Os resultados são sempre bênçãos, mas eles só vão existir por causa do esforço e por causa desses momentos em que a gente cai, porque a gente pode ver o que aconteceu, tomar um fôlego e recuperar a energia, e o meu sistema simpático e parasimpático, eles vão conversando, eu já não é mais um tiro no escuro, eu já não é mais sobre, eu não sei o que fazer, eu já tenho consciência de muita coisa daquele caminho e eu consigo andar mais um pouco. E não exatamente eu vou sempre voltar para a base, né, gente? É um exemplo aqui. Mas cada vez que a pedra cai um pouquinho e a gente se frustra, ou a gente cai numa sombra, a gente enfrenta um desafio, enfim, é aquele momentinho que fala sobre agora no voltar a caminhar, eu tenho mais força, porque eu já sei parte do caminho, eu já passei por aqui, eu tenho consciência. Então, o que eu vou descobrir à frente vai ser um pouco a mais. Eu não vou precisar descobrir todo o caminho. E aqui, essa Ouroboros, porque a Ouroboros é o grande ciclo da vida, né? Ela está se alimentando do próprio rabo, para que ela vai comer a si mesma, né? Sendo bem literal, ela vai comer a si mesma, esse próprio corpo dela que ela está comendo, vai nutrir ela, vai crescer, e ela vai continuar se comendo e se nutrindo. Então, aqui representa esse grande ciclo da vida, que a gente não se nutre do externo, né? Ele é um reflexo, a gente vai se nutrindo de si mesmo, como se fosse comendo as próprias camadas, comendo o próprio rabo,
para que a gente possa se desenvolver mais. E aí eu coloquei ela aqui como representação desse primeiro momento da Nigredo. A gente começa a comer nosso rabo, tá? Mas analogicamente, não literalmente. A gente começa a se alimentar das nossas próprias camadas, das nossas próprias mortes simbólicas, das que são características, hábitos, comportamentos, condicionamentos. A gente vai se alimentando, mas ainda aqui a gente vai começar a se alimentar e até que esse alimento aqui, essa parte minha que eu comi, essa parte minha que vai sendo morta e eu vou me alimentando, passe pela digestão e se torne novamente corpo, né, um novo corpo em mim. A Nigredo é isso, é essa parte que eu começo a comer, mas ela ainda não tá virando corpo. Ela vai começar a virar corpo um pouco depois. E aí vem uma segunda subfase da Nigredo, que é quando esse corpo começa a me alimentar e ele começa a surgir um novo corpo. Que daí já não é mais aquele caos, não é mais aquela crise incrível dos inícios dos primeiros processos, mas ainda tem crises, ainda tem caos, ainda tem mortes simbólicas, ainda tem muitos renascimentos para acontecer, só que agora eu já sei o caminho, eu já tenho essa plasticidade, né? Por isso que a gente estuda hermetismo, e hermetismo é a base, gente, é a base de qualquer caminho, da alquimia, de a galera do Rosa Cruz, a galera dos maçons, toda essa galera assim que entra em comunidades onde se desenvolve muito fortemente a alquimia, claro, que com dogmas, com regras, etc, né? Eu não sou tão a favor de entrar em grupos assim, respeito todos, mas justamente porque existe a limitação, e sempre que existe limitação, eu não gosto da limitação, então eu prefiro ter o meu caminho sola. Mas uma exigência de todos esses grupos é aprender hermetismo, né? Porque a gente começa a ler a simbólica, a gente começa a entender a simbólica do macro e do micro, e isso é muito importante para um caminho alquímico. É óbvio que sem isso, tem muitas pessoas que viram alquimistas, que trilham esse caminho sem nem saber bolhufas de entendimento, de conhecimento, de conceitos. Mas é muito mais difícil quando a gente decide e tem as ferramentas, sabe onde estão as ferramentas, e não usá-las do que usá-las, tá? Então, assim, vamos indo, que agora eu falei um monte de coisa aqui no primeiro slide, como se estivesse à noite. Aí, aqui, ó. A gente tem as primeiras fases que são Nigredo ali. Então, aqui a gente tem uma micro separação entre Nigredo e Nibredo, tá? Não vamos entrar nesses conceitos profundamente, mas é aquilo que eu falei para vocês. Existe uma primeira fase, que é a fase do despertar, que é os primeiros enfrentamentos, que é caos, que aí parece que tu achou a resposta de tudo, daqui a pouco, deu uma semana, tu pensa, meu Deus do céu, caos de novo, e tal, que é essa primeira fase, que tu tá recém criando uma dinâmica, tu tá recém aprendendo o que é isso, o que é se desfazer dessa persona, o que é a tal da identidade, a gente tá começando a ter lapsos desse caminho do autoconhecimento. E muitas vezes nesse caminho aqui a gente bate muito na ego trip. Então parece que a gente achou um negócio e aí o nosso ego pega aquela substância, aquele alimento e ele encorpa e parece que é um negócio que é super da alma, super da consciência, daqui a pouco tu esbarra numa porta de vidro e entende que era teu ego te mentindo. E é muito importante, isso fortalece. Lembra que a gente está se fortalecendo? Essa fase aqui, essa primeira fase é fortalecimento. Porque ninguém consegue chegar numa albedo, numa citrinitas, numa rubedo, sem ter se fortalecido, porque a pessoa não tem repertório. Para a gente enfrentar, lutar, sem precisar demandar energia, demandar não sei o quê, demandar horrores de coisas, a gente precisa ter repertório, saber o território que a gente está batalhando. Então, aqui tem essa primeira fase, que tem subdivisões, depois tem a albedo. Aí, aqui, as citrinitas também tem uma subdivisão, né, que é não consigo ler, mas está em outra linguagem, isso aqui, eu acho que é citibeito, né, e citrinitas, e depois vem a rubedo, tá? E essas principais 4 fases, que é o nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, cada uma vai representar um elemento também. Lembra que os elementos são muito importantes, correspondem a muita coisa na gente, psiquicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, e também na fase da alquimia. E a gente começa com o nigredo. O nigredo é a fase do fogo. Por quê? É onde a gente vai começar a matar muitas coisas. Então, esse fogo ele vai queimar muito. Em algum momento aqui, a gente conversou sobre a questão do muito impulso de fazer várias coisas, achar uma ideia nova, achar
um caminho novo e tal, e não consegui sustentar. E eu falei para você sobre o vaso, né? Que a gente, às vezes, tem muito fogo e a gente esquece da estrutura, do vaso que tem que ter para zelar, que é a nossa estrutura, que é o nosso elemento terra, que é a nossa estrutura tanto física, quanto mental, quanto material. São um monte de pequenas coisas que dão a base para esse corpo físico, para esse avatar, para que a energia que flui nele realmente consiga se materializar e não acabe queimando o próprio caminho, né? Porque o fogo é isso, ele aquece, ele é impulso, é energia, mas ele é iluminação, consciência, mas ele também destrói. Se ele mal zelado, ele destrói. Então, a fase Negredo é essa fase, porque ela é a fase da morte, da putrefação, né? O que é putrefação? É eu tirar todas essas camadas, essa fase aqui super famosa, que falam sobre o solver it coagula, que é solver para coagular, então eu tiro tudo da minha frente, eu separo tudo, personalidade, sentimentos, emoções, sensações, hábitos, comportamentos, ideias, conceitos, autoimagem, todas essas coisas vão sendo separadas, vão sendo tiradas essas camadas, queimadas, para que depois aquela cinza que sobra, ela seja limpa e só o que é realmente puro, essencial, só o néctar realmente sobra ali para a gente poder coagular novamente, ou seja, a gente descobrir o que é realmente nosso e o que não era nosso, que estava ali por camadas e camadas de condicionamentos, de autoimagem criada pelo ego ou pelas outras pessoas e que não era a identidade, não era a nossa essência, a nossa natureza de fato. Então, essa é a fase do caos. É óbvio que, assim, a gente não vai passar toda a Negredo só em caos, né? Existem os caos ali, as crises de identidade, as fases de crises existenciais, que parece que as coisas não andam, ou que parece que a gente está tentando e nunca consegue as coisas, enfim. Existem essas fases, mas dentro desse caminho, sempre a gente vai ganhando bênçãos. E a maior bênção nesse caminho aqui, de Negredo, é o autoconhecimento desse mesmo, o reconhecimento desse mesmo. Então, é o olhar para mim, começar a olhar para mim e ver a capacidade que eu tenho de lutar contra as minhas sombras, os meus demônios, de me desfazer de muitas camadas de personalidade, de muitas emoções viscerais e pensamentos e comportamentos e hábitos, essas coisas todas que eu não quero mais, e conseguir lutar contra essas coisas e me permanecer em pé e permanecer centrada em busca desse caminho, né? É uma fase, gente, é uma fase muito difícil. Negredo é uma fase assim. Por isso que a maioria das pessoas para aqui, não vai para frente, porque parece que quando a gente entra realmente em batalha na Negredo, que tipo assim, se coloca, não, agora eu quero me alquimizar, eu quero chegar no meu ouro, eu quero extrair o meu ouro, eu quero transformar tudo isso, todas essas coisas que tem aqui que não são minhas, eu quero transformar elas no meu ouro, na minha essência. Eu quero colocar minha alma no mundo. Gente, aí parece que aquela falsa ideia de que espiritualidade e autoconhecimento é um caminho brilhante, ela vai se desfazendo. E aí muitas pessoas se frustram aqui. E é compreensível que isso aconteça, porque, né, a venda do autoconhecimento da espiritualidade é uma coisa que parece uau, mas esse primeiro caminho, ele é porrada, entendeu? Porque ele está até fortalecendo, né, esse colapso, aqui eu coloquei, colapso das narrativas que sustentam o eu, né? O eu que é o que vem do ego, o eu da personalidade, o eu que está ligado ao que eu tenho, ao que eu faço, ao que eu dou, ao que eu recebo, que é um eu muito ligado à matéria, que ele é muito forte, porque a gente passou uma vida inteira construindo ele. A gente não estava construindo a nossa alma, a nossa essência, a nossa consciência. A gente estava construindo esse falso eu, esse falso self. E aí a gente tem que começar a destruir ele. E é muito difícil, porque a gente tem que. É a gente mesmo que vai matando a si mesmo, né? E matar e enterrar uma parte de si é uma coisa difícil. É uma coisa dolorosa. Só que é justamente essa dor, esse luto desse mesmo, esse reconhecimento de capacidade de conseguir matar uma parte sua e se alimentar daquilo para nutrir a verdadeira essência, que é a bênção desse caminho. Então, é um momento que tem que ter resiliência, é aquele momento que a gente meio que não sabe quem a gente é, e que a gente descobre muita coisa, e aí sempre parece que achou o caminho, é esse o caminho, eu vou por aqui agora.
e muitas vezes se frustra de novo, né? A descida ao inconsciente. Por que que essa descida ao inconsciente assombra a dor não metabolizada? Porque é o momento em que a gente vai começar a tirar esses véus da ilusão e começar a reconhecer o ser humaninho podre que a gente é. E é muito triste, porque a gente parece, assim, nosso ego sempre nos conta que a gente é, assim, a pessoa perfeita. Ah, que o problema é os outros, o problema é, sei lá, a comunidade, é a política, é o não sei o quê, é as guerras. E aí, nesse momento, a gente vai começando a entender que a gente está olhando para esses problemas e que, na verdade, esses problemas estão meio que dentro da gente. Que é meio uma percepção que a gente tem que destruir essa percepção para que a gente consiga elaborar e aí matar isso e poder começar a dar nascimento para as coisas, para as sementes reais que tem dentro da gente. Só que esse momento aí de começar a matar as coisas, lembra, né? O período entre a morte e o renascimento, ele é um períodozinho complicado, né? Então, entre eu matar as coisas, sejam percepções, visões, crenças, ideias, etc., e as coisas novas, as reais sementes nascerem, existe um período ali que parece um vazio, que parece que nada está acontecendo. Só que é justamente essa descida ao inconsciente que está acontecendo, porque o inconsciente, ele é analógico e simbólico, lembra? A vida, ela não conversa por A mais B, ela não é 2 mais 2 é 4, ela não é racional, ela não é lógica, ela é analógica, ela é simbólica, ela é sutil, ela é subjetiva. E a gente ainda, nesse momento, nesse primeiro momento de Negredo, a gente ainda não tem muita consciência da subjetividade. A subjetividade não nos é ensinada, ela não é nem disposta a gente muitas vezes. Então a gente vai tendo que reconhecer essa subjetividade da vida, e nesse momento em que a gente está aprendendo a reconhecer a subjetividade e a nossa mente racional, a nossa lógica, ainda precisa muito de alimentação, porque afinal de contas é ela que nos mantém, etc. Esse momento, ele é complicadíssimo, mas é justamente, aqui é o paradoxo divino, gente. Aqui é total paradoxo divino. Tudo é nada e nada é tudo. A gente fica meio, meu Deus do céu. Mas é justamente essa descida ao inconsciente que começa, porque a sutileza do campo começa a acontecer. Tu não vai mais, vai chegar um momento que tu não vai mais precisar se esforçar e lutar pelas coisas, e lutar para limpar a tua energia, lutar para impor teus limites, e lutar para passar a tua natureza. Isso tudo vai ficar natural, né? A gente vai ver que conforme as fases vão avançando, isso vai ficando até maior que tu. Mas nesse primeiro momento, tá aprendendo como fazer isso. Né? O teu campo vai fazer isso por ti depois. A tua energia vai fazer isso por ti depois. Porque a consciência e a alma, o espírito, eles começam a tomar conta desse avatar. Começam a tomar conta dessa mente consciente. Mas até que isso aconteça, tu precisa dar essa alimentação para a alma e para o espírito. Que são coisas muito fortes. E não é muito fácil, porque a gente tem o ego lutando ali, o consciente lutando para sobreviver. E ele não quer gastar energia à toa. Né, à toa. Porque para o ego isso aí é à toa. Ele quer que tu sobreviva, o teu corpo físico sobreviva, né? Que tu esteja sempre com razão, tu esteja sempre bem, tu não esteja gastando energia para elaborar uma emoção, tu não esteja gastando energia para elaborar um projeto. Por isso que a gente tende a procrastinar muitas coisas na nossa vida, e principalmente no despertar, gente. Assim, eu vejo muita gente falando, cara, depois que eu despertei, parece que a motivação foi embora, eu não tenho mais motivação, eu não tenho mais energia. Acontece muito porque teu campo, teu inconsciente está trabalhando muito, e apesar de não parecer que a gente está gastando energia física, calorias mesmo, a gente está gastando muita energia, doando energia, porque esse inconsciente, esse campo sutil começa a trabalhar e ele precisa. Por isso que a gente tem esse corpo físico, para fornecer energia para esse campo mais sutil. E ali está acontecendo muita coisa, está sendo gasto muita energia, mas como a gente não enxerga, não vê, porque é invisível aos nossos olhos, ao nosso tato, aos nossos sentidos físicos, parece que a gente está só, tipo assim, travado, e está acontecendo alguma coisa errada, mas não, é um processo do processo da alquimização, tem muita coisa mudando internamente. É meio que, eu não sei se vocês já assistiram a Crepúsculo, mas sabe aquela cena da Bella, que ela deu à luz a filha dela, e daí o veneno por dentro tá, o Edward dá o veneno para ela, o veneno por dentro tá fazendo um serviço, sim, é uma coisa, o corpo dela tá
um super movimento, mas por fora parece que ela tá morta. Ela fica, tipo, estática, assim, ela... É mais ou menos isso aí que tá acontecendo contigo, nesses primeiros momentos. Então, é muito preciso ter paciência e não querer se atravessar na frente dos processos, sabe? Tem momentos, e é óbvio que momentos e momentos, e a gente vai discernindo, a gente vai sentindo como que é pra gente. Mas tem momentos que o teu corpo vai pedir descanso e água fresca, e tu vai ter que dar descanso e água fresca para ele, porque tem muita coisa invisível acontecendo, e é muito importante que tu não fique auto-sabotando o processo, querendo acelerar muita coisa. Tá? Lembram que aqui o processo da alquimia ele é mais sobre disposição, e disposição é eu estar disposta no caminho, não sobre eu querer fazer, meter energia, tirar energia de onde não tem para quê. É sobre eu estar disposta, e às vezes o teu processo de alquimia, principalmente nessa fase aqui, é dormir 10 horas por noite, uma semana, e não fazer mais nada além disso, a não ser tuas coisas normais da vida, né? Mas não ficar milhões de coisas, né? E dispersando tanta energia. E isso é uma sensação, por isso que a gente silencia e começa essa conversa com o nosso inconsciente, essa conversa com o nosso corpo. Nosso corpo sempre sabe, gente. Nosso corpo sempre sabe. Comecem a escutar o corpo de vocês. Tem momentos que o corpo vai, assim, estar cansado. Tu tá até com energia mental, tu tá até com um fogo para fazer acontecer, mas o teu corpo tá dizendo, ó, eu só preciso descansar. Ou eu só preciso me alimentar agora, ou... E é isso. Essa fase é bem assim, ela é uma fase meio... Às vezes a gente entra em coma. E é preciso que a gente aproveite aquele coma também. Sensação de perda de sentido, confusão, vazio, luto, medo. O luto e o vazio aqui, a confusão, é justamente porque a gente está perdendo muitas dessas camadas, e cada vez que a gente perde uma camada, parece que para uma pessoa que viveu muito tempo ali, sendo aquilo, construindo aquilo, parece que ela está perdendo a sensação de si mesma, parece que ela está perdendo o sentido do eu, né? E na verdade está encontrando. Lembra que aqui a gente tem o paradoxo? Tudo que parece ser, tipo assim, isso aqui parece eu tô perdendo o sentido do meu eu tô perdendo a minha essência. Às vezes tu tá, na verdade, encontrando. Tu tá encontrando o teu eu, encontrando a tua essência. Mas lembra que espiritualidade é sempre um caminho meio oposto ao nosso senso de capitalismo social, que o importante é o resultado. Na espiritualidade não é o importante, não é o resultado, o importante é o processo. E às vezes o vazio é mais importante do que a chegada. E aí aqui também acontecem outras coisas, tá? Crises emocionais e existenciais. Então, aqueles momentos que a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não sabe o caminho, que meio que assim, às vezes parece que tu tá, sei lá, numa profissão, ou num trabalho, ou num relacionamento, ou numa dinâmica familiar, que parecia tudo para ti, parecia que aquilo era o que era, e do nada, mas num processo, tu começa a se questionar, tu começa a pensar, será que é isso mesmo? Ou tu começa a pegar um ranço disso, né? Esse primeiro caminho aqui é aquele caminho de limpeza. Então, muitas relações são desfeitas, amorosas, sociais, amizades, ciclos, ambientes, tu começa a sentir até certas repulsas, às vezes, por coisas, ambientes, lugares, pessoas, tipos de relações dinâmicas que antes parecia que tu amava, que era tudo para ti, começa a sentir repulsa, porque cada vez que a gente se desfaz uma camadinha nossa, lembra que a gente está elevando a nossa frequência? O que é elevar a nossa frequência, elevar a nossa vibração? É nos aquecer, e a gente fica mais quente onde? Mais perto da alma, mais perto do espírito, porque o todo é a vibração mais elevada. Então, esse vibrar, se desfazer, para de ressoar. Quando para de ressoar, acabou, entendeu? E muitas vezes isso vai muitas vezes não, depois no caminho isso vai se reestabelecendo, não sofre mais para se distanciar do que não ressoa. Tu consegue equilibrar, tu consegue colocar aquele lugar, aquela pessoa, aquele ambiente, aquele projeto, etc., num lugar que é onde ele cabe na tua vida. Mas nos primeiros processos, geralmente é aquela ruptura. Então, acaba que do nada tu não quer mais nem ver, nem ouvir, nem falar, nem ir, nem fazer, etc. E é parte do processo. Até que tu vai indo ciclos e ciclos, né?
a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, que os ciclos se repetem, né? A gente está numa grande espiral e a gente passa pelo mesmo ponto, que é o mesmo padrão, mas num nível mais avançado. Então, eu não tenho mais aquele mesmo problema lá de quando eu estava dormindo inconsciente, mas eu tenho um problema do padrão muito parecido, que agora fala sobre o nível de consciência que eu tô. Né? E o exemplo que a Lucilena Galvão traz nas palestras dela é muito bom, que tem duas crianças brigando pelo ursinho, e para te resolver esse conflito, a premissa é que tu não queira o ursinho também, porque se tu também quiser o ursinho, vai ser mais uma criança brigando pelo ursinho. Então, se tu não deseja mais, não tá competindo pelo ursinho, tu consegue sintetizar isso e resolver o conflito. E aí, a gente vai indo, ela fala sobre outro exemplo, acho até que não é ela que fala, acho que é a minha professora de hermetismo que falou esse exemplo. Se tu tá lá brigando, disputando o boy, brigando com outra mulher, né? Claro que eu tô falando aqui de relacionamentos, é um exemplo de relacionamentos heteronormativos, mas se tu tá lá disputando uma pessoa, disputando crush com outra pessoa, tipo, competindo, quem consegue mais atenção, quem vai ficar, não sei o quê, esse é o teu nível de consciência. Se tu tá ali, subiu mais um pouquinho, se tu tá ali disputando, porque o vizinho tem uma casa melhor, ou porque o fulano de tal comprou um carro do ano, e aí tu precisa mostrar que tu tem mais, que tu pode mais, aquele é teu nível de consciência. E aí chegam outros níveis de consciência que às vezes a gente não percebe o acilado que eles são, mas aí vem um nível de consciência, por exemplo, um sábio, né? Aí tu não disputa mais pelo ursinho, tu não disputa mais pelo crush, tu não disputa mais por quem tem mais dinheiro ou mais bem materiais, mas agora tu é mais inteligente. Então tu tá disputando de quem sabe mais, quem é mais inteligente, quem tem mais conhecimento. E ainda assim tu tá num conflito, né? Os conflitos, eles seguem a vida toda. Só que eles vão subindo de nível. E cada nível vai ter o seu conflito. Então, é aqui que começa a aparecer esses conflitos que vem muito desses planos inferiores, mas eles vão subindo e às vezes o ego pega lá, tipo assim, sou mais desperto que tal pessoa, tô mais no caminho espiritual que tal pessoa, Isso também é um nível de disputa que tu vai sintetizando com o tempo. Sensação de não ser quem eu sou, né? E essa fase aqui, coloquei uma frase aqui chave pra gente, que é assim, nada nasce antes de apodrecer, sem antes apodrecer. A Fênix, né, a Fênix representa muito essa fase aqui, porque ela se desfaz todinha, ela se queima todinha, vai pro pó, para que ela possa renascer e vir nova, maior, mais forte, mais bonita, com penas maiores, com penas mais brilhosas, etc. Chega um momento que ela, de novo, se queima inteira, se autodestrói para que isso aconteça. Então, aqui eu coloquei essa imagem até, fala sobre nós. Aqui a gente reconhece muito as nossas luzes, mas as nossas sombras. E a gente fica nessa guerra. Uma hora a gente tá super luz, outra hora a gente tá super sombra. E parece que nunca faz a integração. E aí, às vezes, vai integrando, e é isso que é importante. É esse caminho que é importante. Porque lembra, depois disso aí, vem outra fase. Né? A gente nunca, a maior verdadeira da vida é que é impermanência, a gente nunca vai ficar só num lugar. Se a gente estiver se movimentando, nada nunca vai permanecer o mesmo. E se permanecer, aí pode saber que também vai ter um caos para que a mudança aconteça. Porque lembra que prosperar, na natureza, prosperar é o constante movimento, não é sobre eu ter mais dinheiro, eu ter não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É óbvio que isso também faz parte, mas prosperidade é um conceito muito maior. É o constante movimento, porque a vida é constante movimento. E aí depois dessa. Deixa eu tomar uma água, né? Porque. Depois dessa fase, aí eu botei aqui a imagem de novo. A gente vai para albedo. Que aí, essa fase aqui é representada pela água, porque é uma fase de limpeza, uma grande limpeza. Então, é como se a gente tivesse queimado tudo, um monte de coisa, feito uma bagunça de cinzas e restos. E aí vem a água para limpar, né? E vem aquilo que eu falei para vocês, vem uma bênção na albedo. Que pode ser assim, depende do teu caminho. Pode ser que seja a questão do terceiro olho, pode ser que seja uma bênção de um caminho teu dar muito certo, um caminho de um projeto que tu está construindo, ou um caminho material, ou um relacionamento, é uma grande bênção. Né? A troca da Negredo para Albedo vem com essa grande bênção, justamente porque ela tem uma morte simbólica, é como se a gente sofresse a última morte simbólica visceral. E daí, a partir dali, a gente não sofre mais tanto com as mortes simbólicas. É como se a gente criasse uma outra resistência, um outro tipo de
força de dinâmica, onde matéria e espírito já não estão tão distantes assim, e eles conseguem conversar numa linguagem mais igualitária. Já não é mais aquela coisa tão discrepante, já não é mais tão paradoxal. Então é como se tivesse assim uma noite escura uma última noite escura da alma visceral. E aí a gente passa para essa fase que é a albedo, que é a fase da água, porque aqui o inconsciente começa a se manifestar muito mais na vida, né? É a fase da purificação, da lavagem, do clareamento. Então, a separação entre o que é essência e o que era ilusão. Aqui, essa separação não é mais como aqueles véus caindo do nada e a gente levando choques e crises. Aqui a gente consegue começar a ter o discernimento. Eu coloquei essa imagem aqui, que é a representação do gênero, né? Lá na Negredo, a gente tem o duelo, né, entre ego e consciência, ativo e subjetivo, todas essas polaridades muito fortes, e aqui é como se as polaridades começassem realmente a se integrar. Elas se reconhecem, elas se encontram separadas, mas elas não brigam mais. Elas se encontram e se reconhecem para começar o caminho. Então, todas as polaridades elas vão se encontrando. É mais fácil fazer a síntese das coisas, é mais fácil integrar as coisas, né? É limpeza emocional, mental e simbólica. Por isso que ela é representada pela água também. Porque esse inconsciente, ele já está mais fluido, a gente já tem uma comunicação mais clara com ele, a vida já está se comunicando numa linguagem mais clara, a gente já está reconhecendo, a gente está mais presente, justamente também por essa questão de ter essa bênção, né, essa última morte simbólica, vamos dizer assim, visceral, onde a gente ganha essa bênção divina. Então, isso é como se fosse um mini superpoder do caminho, do autoconhecimento, da espiritualidade. Porque aí tu tem uma ferramenta a mais que é do teu corpo, do teu ser, não é uma ferramenta que tu tem que buscar. Tu tem uma ferramenta em ti por essa batalha que tu travou e tal, e tu ganhou um território dentro de ti novo. Então, a tua alma, o teu inconsciente já conseguem falar contigo e te dar essa ferramenta sem que tu precise buscar tanto. Faz parte do teu sistema já. Aqui tem o começo da testemunha consciente. O que é isso? Tá? Eu deixo de sofrer tanto com as coisas no pós. Porque geralmente nos processos de Negredo tá acontecendo um monte de simbólica e mensagens e a vida conversando comigo, mas não consigo pegar tudo ao mesmo tempo. É difícil eu estar integrando tudo, é muita coisa para mim lidar. Aqui eu já consigo olhar para a vida e entender melhor, porque eu tenho essa fluidez. Lembra que a água é intuição também fala sobre a nossa intuição? Então, eu tenho mais essa fluidez, eu consigo ler as coisas. Aparece um desafio, um caos, um problema, eu já não preciso mais me esforçar para ler o que aquilo quer me dizer. Eu não preciso mais me esforçar tanto para reconhecer qual é o padrão ali. Eu já olho e penso, esse padrão, esse desafio vem porque eu tenho essa benção para desbloquear, esse poder para desbloquear. E aí o desafio acontece, a batalha acontece, mas de forma consciente. Eu estou lutando sabendo qual a disposição energética eu tenho que ter, o que eu tenho que colocar. Não testando o que vai ser melhor para mim só. A dor ainda existe, mas não domina. Que é isso, a gente consegue se centralizar. É mais fácil continuar centralizado mesmo em meio a caos do que antes, que eu tinha que fazer um grande esforço para não colapsar a cada processo. Aqui, essa lista aqui são como se fossem sintomas. Então, assim, choro que limpa, que não afunda, então não é mais aqueles... É óbvio, gente, que isso aqui são sintomas gerais dos processos, tá? Não quer dizer que vai ser só assim, que tu vai chegar em albedo e tu não vai mais chorar de desespero, que tu não vai mais chorar porque tu assistiu um filme e aquilo te atravessou. Não. Mas é uma simbólica, é aquele choro que limpa, que ele não te coloca mais num estado de culpa por estar. Não é mais assim, tu entende que a vulnerabilidade é uma força, é um poder, que ela é uma ferramenta tua para atravessar, para se descobrir e etc. Ela não é mais uma coisa que te causa culpa, a crise não é mais uma coisa que te causa culpa, é uma coisa que tu enxerga para além, tu enxerga além da crise, tu enxerga a bênção que vem depois. Então é óbvio que todas as sensações, as emoções, as coisas da vida continuam acontecendo. O que muda, que eu sempre falo, gente, o que muda é como tu reage a isso.
É como tu enxerga isso, é como tu conduz isso e se mantém na tua essência, na tua alma, na tua vibração, no teu espírito. Que não é sobre eu estar positiva em meio ao caos, é sobre eu estar entendendo que existe um caos, um desafio aqui, mas sabendo o que fazer, como fazer, sem colapsar, sem sair do meu centro, sem me desesperar, sem achar que aquilo é o fim do mundo, entendendo que a impermanência da vida está acontecendo e que eu tenho algo a aprender ali. Necessidade de silêncio e simplicidade. Essa fase aqui é a fase que a solidão, ela já não é mais uma busca, de tipo assim, eu quero ficar sozinha, eu quero me isolar, eu não quero conviver com o mundo, eu não quero contato com contraste, eu não quero contato com outras pessoas, com outras coisas, com outras situações. E ela também deixa de ser uma dor, de tipo assim, quando eu tô isolada demais, eu fico me sentindo na solidão. Aqui a necessidade do silêncio, da simplicidade, é justamente por essa integração de muitos polos. Eu não tenho mais pressa, aquela pressa de fazer, aquela pressa de desenvolver, aquela pressa do resultado, aquela pressa do enfrentamento, de saber o que vai ter depois. Eu já vivi tanto lá em Negredo, por isso que Negredo é um grande mousse da alquimia Negredo ali, né? É o grande, nosso grande crossfit, nosso grande whey do desenvolvimento. Porque aqui eu tenho essa necessidade de silêncio e simplicidade justamente porque eu não estou mais numa competição, numa corrida, seja com outras pessoas ou comigo mesmo. Eu já dou mais valor. Lembra que a gente falou sobre algo do tipo de quanto mais desperta eu sou, mais consciente eu sou, mais eu entendo que eu já sou feliz e que eu não estou buscando a felicidade, que a felicidade ela já está, eu só não conseguia reconhecer antes porque eu estava buscando ela. Mas eu começo a reconhecer mais que a simplicidade realmente é o último grau de sofisticação, que o silêncio é realmente o maior som, a melhor música para os meus ouvidos em alguns momentos. E eu tenho essa necessidade, não é por uma carência, é pela paz que eu vou sentindo no processo. Né? Os desafios continuam acontecendo, mas eu não tenho mais aquele timing que parece angustiante dentro da cabeça das coisas acontecerem logo. Distanciamento natural de pessoas, hábitos e estímulos. Então, é um momento que eu não preciso mais me esforçar para as coisas acontecerem. Lembra que eu falei do campo lá? Que no início a gente tem as rupturas. Então, a gente pega ranço, a gente sente repulsa por lugares, pessoas, ambientes, tipos de relações, etc. Aqui não. Aqui, se algo, um ambiente, uma relação, um tipo de dinâmica, um grupo, uma rede, não faz mais sentido, ressonância, só pela ressonância do meu próprio campo, aquilo vai se afastando naturalmente do meu campo. Eu não preciso mais ter que reconhecer e ter que ir lá e impor limite ou fazer acordos. Muitas vezes vai ser assim que vai se reestabelecer. Mas não é mais uma dificuldade. Eu não me sinto mais despertencendo ou preocupada em estabelecer aquilo e deixar aquilo confortável para todo mundo. Tá desconfortável para mim ou para outra pessoa, eu consigo simplesmente reconhecer e acontece esse distanciamento natural que é a equidade, não é que eu vou me afastar e ir embora e virar as costas, é que vai ser reposicionado pelo meu próprio campo, pela minha própria energia, vai ser aquela relação ou aquele ambiente vai se reestabelecer onde ele me cabe naquele momento. E aqui eu deixei a frase que é: não é o caminho completamente limpo ainda. Tá? Ainda existem muitos desafios, ainda existem muitas batalhas, mas é lúcido, é tudo lúcido. É quando a gente fica lúcido, a gente consegue enxergar de forma consciente as coisas acontecendo, que não é mais só sombra, só escuro, só tempestades e cartas da torre, que as coisas chegam assim e do nada eu tenho que lidar com o véu da ilusão que caiu. Não, eles vão se desfazendo e eu vou dançando junto com esse desfazer, né? É mais um movimento mais brando. E aí depois, e aqui eu coloquei até uma carta que representa o eremita, porque é justamente isso, né? É um momento que a gente começa a desenvolver essa solitude de verdade. Que é aquele momento que a gente já consegue ficar sozinho, de fato, né? Já desenvolveu essa solitude, a própria companhia, a satisfação com a sua própria companhia, satisfação com a sua própria essência, que não precisa mais se esforçar para pertencer, para se sentir amado, etc, etc. Mas que ao mesmo tempo, justamente por isso, justamente pela não necessidade, é um momento que tu quer estar em companhias, tu quer companhias.
Então, assim, só que tu consegue selecionar o que tu realmente quer e fazer com que isso não se torne um peso, um fardo, ou se torne um caos depois. Então, é um momento que tu tá tão bem contigo mesmo, e o grande paradoxo da vida, né? Tu tá tão bem contigo mesmo sozinho, que as relações começam a se aproximar, que as relações começam a se estabelecer, e tu vai encontrando, de fato, a tua tribo, né? Os teus parceiros de vida. Que, eventualmente, também, em algum momento, pode se distanciar e etc. Mas é uma comunhão, é como se fosse uma troca realmente justa. Não é mais um desespero. E aí a gente vem para a fase citrinitas, que representa a terra, tá? O elemento terra. Por quê? A gente passou por Nigredo, camadas e camadas de personalidade, de ego, de não sei o que, queima, e caos, e crise existencial, e buscando essa identidade, encontrando tudo mais, e se desencontrando também, em frustração. Aí a gente vai para Albedo, que é limpeza, que limpa essa sujeira que a Nigredo deixou, que deixa o caminho mais brando, mais fluido, que tem esse começo da intuição realmente ser um insight, uma parte de ti, ela não é mais uma coisa que tu tem que buscar tanto quanto antes. E aí vem essa fase da Terra, que é as trinitas, porque tu já lutou contra os teus demônios bastante, não que tu não vai mais fazer isso, tá? Mas tu já, o segredo é isso. Tu já fez isso bastante, tu já sabe como fazer, tu já sabe como caminhar esse caminho. Aí vem Albedo, que é a limpeza, a fluidez, tu já tem intuição, tu já reconhece o movimento da vida, tu já tem consciência, já tem lucidez. Agora, tá na fase de tu desenvolver a matéria. Porque se eu já queimei o que não era meu, eu já limpei a sujeira que tinha antes, eu estou conectada com a vida, agora está na hora de eu desenvolver esse avatar aqui, né? Esse espaço material, que também estou aqui, né? Lembra que se a gente está encarnado nesse corpo, se nossa consciência está vivendo nesse corpinho aqui, é porque também tem algum motivo, a gente também tem que desenvolver essa parte da gente. E aí, quais os desejos, o desenvolvimento, o sucesso para ti, ou etc., a prosperidade. Aí é cada um que vai escolher, é individual, né? Ninguém tem que dizer o que é o sucesso para o outro ou não, ou o que é desenvolver a matéria para o outro ou não. Às vezes, isso aí pode, para mim, pode ser uma coisa, para vocês pode ser outra, e ninguém está errado, é o caminho individual. Mas essa é a fase que os processos internos, o inconsciente já não está mais brigando, tu não está mais brigando com ele. Então, fica mais fácil, sobra mais energia para isso, tu já tem mais sustento. Então, vale do que agora tu desenvolva uma estrutura. Seja uma estrutura de segurança, seja tipo a casa, o carro, o projeto, a empresa, enfim, o trabalho, a carreira, aqui é essa fase, porque as lutas, os processos inconscientes, as lutas de personalidade e identidade, elas já estão bem mais brandas, então ter sobra tempo, energia, espaço mental, espaço emocional para que tu desenvolva essa outra parte. Então, as Trinitas falam sobre esse desenvolvimento da matéria, esse desenvolvimento brando da matéria, que não é o desespero pelo resultado, mas é eu sei o que eu quero agora, eu tenho espaço sobrando aqui para desenvolver isso, então vou desenvolver. Então, aqui é a iluminação do ouro, né? A gente está lutando para ter esse ouro. Aqui é essa iluminação do ouro interior. Eu já não preciso mais me esforçar tanto para brilhar, para descobrir a minha luz, no caso, né? Para ter consciência. Então, ele já está reluzindo. Ele começa a reluzir. Então, é a materialização desse. É o processo que eu começo a encarnar o que era só consciência e processo interno, começa a refletir na matéria, né? Eu começo a conseguir construir coisas muito bonitas e harmônicas para a minha vivência aqui, para o meu avatar aqui. Então, é a união entre a consciência, a emoção e a ação, né? A consciência que começou a despertar lá em Nigredo, a emoção que começou a ficar branda, fluida e lúcida na Albedo, e agora é a ação, o movimento à terra. A verdade começa a ser vivida, não só compreendida. Então, eu já estou passando a minha natureza, nesse momento que eu já estou passando a minha natureza. Não estou mais descobrindo da onde eu venho, quem eu sou, o que, que eu tenho e tal. Eu já sei, eu já tenho esse caminho, então eu posso materializar ele. A confiança interna, a verdadeira confiança interna. Então, depois de tanta luta, não tem quem saiba mais a tua capacidade do teu poder pessoal que tu, porque foi tu que viveu os seus processos, tu que sabe a tua capacidade de enfrentar as coisas, tu que sabe a capacidade do teu corpo de produzir energia, tu que sabe a capacidade das tuas emoções, do teu autodomínio. Então aqui tu começa a viver essa tua verdade, viver essa tua essência, e tu tem muita confiança. Não é qualquer coisinha que vai te tirar do teu eixo, não. Não é. O eu deixa de ser reativo
Então, assim, acontece algum problema lá, não sei o quê, ao invés disso ser chocante, eu olho, o problema. Pois é. O que eu posso fazer alguma coisa com isso? Não posso? Não posso, então eu vou continuar fazendo aquilo que eu posso fazer. Eu posso fazer alguma coisa, então eu vou lá fazer. É uma fase de clareza sobre o propósito, justamente desenvolver essa matéria, né? Desenvolver. O que é desenvolver a nossa experiência na matéria, no nosso avatar aqui? É deixar o nosso legado, né, gente? Que às vezes pode ser um legado intelectual, às vezes pode ser um legado material, às vezes pode ser. Enfim. Mas eu tenho clareza já de caminho, do que mais ou menos vai ser esse legado a partir da minha Magnum Opus, né? O que vai ser o que eu vou deixar da minha experiência como alquimista aqui para outras pessoas, para outros seres se nutrirem disso também. Decisões firmes e sem drama. Então não é mais aquela coisa, aquele vitimismo de tipo, eu não preciso mais estar numa vítima, eu não preciso mais estar num drama, eu não preciso mais estar numa angústia emocional, porque eu já sei as minhas capacidades, lembra? A gente está buscando isso, tipo, o poder pessoal vem do o tanto que eu sei que eu aguento, e eu selecionar as minhas batalhas. Eu tenho confiança em mim porque eu sei do que eu sou capaz, não é porque eu tenho um corpo bonito, porque eu sou inteligente, porque não tem nada a ver com coisas assim mentais e físicas. A autoconfiança e o poder pessoal vem de uma capacidade de reconhecimento interno. Quando eu sei quem eu sei do que eu sou capaz, pode vir o Papa na minha frente dizer que eu não sou capaz. Se eu sei que eu sou. Então, essa é verdade. Aqui é um momento de verdadeira autoconfiança. Tipo assim, não tem quem diga que não. Se eu disser que eu vou e que eu quero, eu vou fazer, porque eu sei, eu tô decidindo isso a partir de uma capacidade minha. Não de um desejo de construir, mas de uma capacidade que eu tenho. Autonomia emocional e energia mais estável. Aqui, essa fase costuma ser uma fase assim que, tipo, a gente tá vivendo a vidinha na matéria, que é tão boa, sabe? Que, tipo assim, tá, eu tô. Claro que vai ter um momentinho que a tua alma e teu espírito vai começar a te chamar, a tua natureza vai começar a te chamar. Mas é aquela fase da estabilidade, eu tenho aqui, sei lá, vamos dizer, né, que para mim talvez seja uma fase estável, para mim seja, tenho minha família, ou tô de boas tenho a minha casa, a minha empresa está andando, os meus projetos estão indo bem, eu não estou mais em crise financeira, não tenho mais crises emocionais, eu estou me relacionando bem com as pessoas, eu tenho uma boa rede de apoio, eu tenho uma boa rede de amigos, tenho uma boa rede de networking, eu não preciso me preocupar com coisas muito cabulosas, tá tudo andando sem que eu precise fazer grandes esforços. Então é mais ou menos por aí. E aí eu coloquei uma frase aqui também. Aqui a luz não vem de fora, ela emana a natureza do espírito, que já encarna mais força do que o falso eu. Então, aqui a tua natureza, né, que tanto que a gente está buscando aqui, a nossa própria natureza, nosso DNA cósmico, aquilo que a gente tem sobrando, mas que foi tão reprimido, que agora a gente tem que ficar lá catando para conseguir manifestar, realizar de novo. Aqui o espírito já tomou conta, né? A gente não está mais dormindo em nada, não está mais inconsciente, a gente entende o movimento da vida, e a gente fica tranquilo consigo mesmo, que é a questão da autoconfiança. Então, quanto mais nessa natureza eu tô, mais autoconfiante eu sou, porque eu sei que eu tô no meu caminho. Que não é sobre eu buscar, é sobre eu emitir, emanar e trilhar ele mesmo. E aí, depois disso, vem Rubedo, tá? Sei pouquíssimo de Rubedo, gente, pouquíssimo, assim, eu sei conceitualmente, né, de estudar, de entendimento intelectual, assim, e de alguns mestres meus que já chegaram nessa fase e contaram, assim, me contam como é, enfim, de experiências alheias, mas eu sei bem pouco dessa fase. Mas a gente vai entender racionalmente ela, que é o que a gente precisa aqui. Que é a fase da encarnação, da obra viva. E aqui, imortalidade, por quê? Porque aqui, a tua consciência é como se ela estivesse realmente cumprindo 100% do propósito dela. A tua alma, o teu espírito está 100% colocado na matéria. Então, aquilo se torna imortal porque não existe mais o morrer o corpo físico e não deixar o lastro, sabe? É tipo assim, quando a gente vê grandes artistas, né, grandes alquimistas, que parece que eles nunca morrem porque eles deixaram, tipo assim, Albert Einstein, Mozart foi foda. Mozart, Elvis Presley, Michael Jackson, sabe? São exemplos, é óbvio que assim, tô falando de pessoas que todo mundo conhece, né? Mas existem outras pessoas que menos pessoas conhecem, mas também Paulo Coelho vai ser um que, tipo, as obras dele
entendeu? Hermes Trismegistus. A gente tem vários nomes de pessoas que foram muito importantes, são muito importantes, que elas não morrem. O corpo delas, o avatar delas não está mais aqui. Mas o que elas fizeram, o legado que elas deixaram, nunca mais vai parar de ser vivido, de viver. Por isso que é a imortalidade aqui, né? Quando a pessoa chega em Ribeira, rosa rubra, né? Que vem do rubi, que é essa pedra especial, né? Essa pedra, essa joia rara, etc. A rosa, que é essa grande, esqueci o nome da palavra agora, mas que é a representação da magia dentro da crucificação e etc. Aqui é o momento que a obra é maior do que o ser. A consciência deixou o que ela precisava, que é é o ápice da tua função na natureza. Tu está cumprindo o ápice da tua função na natureza. Não existe mais o que buscar como função na natureza. Existe o manifestar e realizar a função, que continua, né? Mas tu não precisa mais buscar, tu já é a tua função. Ela é muito maior que tu. E alguns mestres meus que falam sobre essa fase, eles falam assim que a vida humana, tipo, os desejos, as emoções, os pensamentos, eu continuo vivendo como um ser humano normal, tendo todas essas coisas, só que o fato é que nada dessas coisas faz com que eu nem pense em abrir mão da minha obra, da minha vivência. É como se tivesse encarnado mesmo aquela função, aquele espírito. E qualquer coisa que aconteça fora do planejamento, né, porque continua tendo metas, objetivos, querendo viver a matéria, etc., experimentar a vida, mas qualquer coisa que que dissocie dessa vontade maior de estar ali sendo a própria função, ela não chega nem perto, não tem força para ser sustentada, porque a autossatisfação, a felicidade, a alegria em ser o seu próprio espírito encarnado na matéria, deixando essa obra, deixando esse legado, fazendo em comunhão para os outros, né, criando algo que vai ajudar outras pessoas também, que é a própria alimentação, isso é muito maior do que qualquer desejo, qualquer meta, qualquer objetivo humano. E que, eventualmente, sim, existem as emoções viscerais, se tem raiva, se tem ódio, se tem... As dualidades, elas continuam existindo, só que elas não têm a mesma força. Tudo se resume em... Isso continua me dando alimento, sustento para ser essa obra, senão só não faz sentido, é só descartado. Então, tem esse peso, né? Claro, assim, pouquíssimas pessoas chegam nessa fase, gente, tá? Pouquíssimas pessoas, tanto que a gente pode olhar, assim, sem ter essa visão de mago, a gente já vê que, assim, algumas pessoas no mundo se destacam muito, né? Elas deixam grandes obras, grandes legados, ou elas fazem grandes coisas, e às vezes a gente não sabe nem o nome delas, mas é a obra em si, é o que a mudança que se trouxe ali. E não, a gente não precisa falar também em mudanças mundiais, tá? Eu trouxe nomes muito grandes aqui para que a gente entendesse, mas não é só assim. Às vezes tipo, essa nossa cientista que agora descobriu a proteína para ajudar os tetraplégicos a voltarem a andar. Porra, olha o que essa mulher fez, cara. Com certeza uma grande alquimista. Ela tá em Rubedo. Ela chegou no Rubedo, porque a diferença que ela faz no mundo agora é, tipo assim, não existe... talvez ela não poderia, na carreira dela, chegar num lugar maior do que esse. E com muita luta e etc, etc. Há quanto tempo isso, né, a medicina vem tentando desenvolver essas coisas. Então, são coisas assim. E talvez tenham muitas outras, talvez não tenha, existem muitas outras pessoas que antes dela tiveram que chegar muito próximo para que ela conseguisse chegar ali. E a importância dessas pessoas, e às vezes a rubeiro dos cientistas que existiram antes dela ser o nome, né, da obra, talvez a rubeiro deles era chegar quase perto, era chegar muito próximo para que alguém conseguisse chegar. E aí aqui a gente entende uma coisa que é muito importante. Aqui não existe mais ego. Aqui não existe mais o ego querer se mostrar. Existe o ego, né? O ego sempre vai existir. Mas por quê? Porque eu entendo a minha importância dentro do meu lugar, a minha importância do movimento, não do meu nome estar no movimento.
Porque para uma pessoa chegar onde ela chega e ser o grande nome, muitas outras tiveram que trilhar muitos caminhos. O Einstein não deve ter chegado sozinho onde ele chegou, ele deve ter tido ajuda de muitas outras pessoas, né? O Mozart não, talvez não, tipo assim, que não foi o primeiro a tocar piano, entendeu? Muitas pessoas tiveram que fazer e fazer e fazer para que ele aprendesse com outras pessoas e começasse a descobrir o caminho para que ele chegasse e fosse o grande nome da música clássica. E às vezes essa é a Rubedo das outras pessoas. Mesmo que a gente não saiba o nome, mesmo que a gente não saiba da obra. Então, assim, é entender, aqui se entende o ecossistema, se entende a função, a célula de ecossistema, que é sobre o que eu estou levando, o que eu estou sendo, não sobre eu ser, sobre eu levar, sobre o eu levar. É doar mesmo, né? Então, a verdade ganha corpo, coerência entre quem se é e como se vive, né? E que é o que eu exemplifiquei aqui, tipo, eu sou essa minha natureza, eu sou esse meu espírito. Podemos acrescentar nessa lista Jesus, com certeza, Jung, Ayrton Senna, Buda, etc. Com certeza. Nossa, se a gente for falar aqui, a gente tem, graças a Deus, a gente conhece muitos nomes e a gente tem muitos exemplos de pessoas que conseguiram chegar nessa alquimia, né? E que a gente se inspire nessa alquimia, né? E não vamos muito longe. Lúcia Helena Galvão é um nome, Clóvis de Barros é um outro nome, né? Claro que se a gente vai buscando assim, a gente consegue chegar. Mas é isso, é buscar essas pessoas. É essas pessoas que têm que nos incentivar e nos inspirar no nosso caminho. Porque a gente, agora voltando um pouquinho lá para Negredo, quando a gente está em Negredo, às vezes é assim, ó, é o coleguinha do lado, né, que tipo assim, quer adaptar com a nossa vida. E a gente não se dá por conta assim, tá, mas qual é a alquimia que ele tá fazendo na vida dele, sabe? É tipo assim, a pessoa que assim, não sabe administrar suas finanças, não sabe gerenciar suas finanças, não está construindo nada, ela quer adaptar sobre o que a gente faz com o nosso dinheiro, a gente escuta. A gente é bem boca abertinha, às vezes, a gente vai lá e escuta aquela pessoa que não é inspiração pra gente. Mas porque a gente precisa provar que a gente consegue, que a gente precisa provar que a gente tem capacidade, às vezes a gente se perde no meio desse caminho. Aqui em Rubedo, não. Vocês acham que essas pessoas que chegam na Rubedo, elas estão pensando, elas olham para essas pessoas e pensam, nossa, está no caminho, que bom que está no caminho, está desenvolvendo. Mas elas não vão se inspirar a ponto de parar para ouvir uma crítica, uma pedra no caminho, ou uma comparação, ou ficar dando palco para essa frustração alheia projetada e se travando no caminho. A pessoa que chegou na sua própria obra encarnada, gente, e é isso que a gente está buscando, tá? Mesmo que a gente não chegue, pode ser que nessa encarnação não se chegue, nesse espaço-tempo de vida não se chegue, mas não é linear, tá? Tem muita gente, inclusive, que já nasce em Rubedo, tem muito ser humano, né? Muitas consciências que já nascem em Albedo, aliás, ou até em citrinitas, porque elas já galgaram o caminho antes. Elas já galgaram muito do caminho antes e a consciência não conseguiu completar, mas ela volta para completar e chegar na Rubedo. Então pode ser que eu, Jéssica, não chegue na Rubedo nessa vida. Mas se eu sei que se eu continuar indo disposta, me alquimizando, a minha consciência em algum momento vai completar essa jornada. E ela vai chegar. E aí, quando a gente chega em Rubedo, existe um mito, né, gente? Que eu não sei, eu não fui lá, não sei de ninguém que foi lá e voltou para contar. Mas existe um mito de que quando o alquimista chega na Rubedo, ele se torna, ele vai, ascensiona, né? Tanto é que a gente tem nomes aí como Jesus e Buda, etc. Ele ascensiona, porque ele cumpriu, a consciência cumpriu todo o ciclo aqui dessa dimensão, né? Desse espaço, nessa camada das grandes camadas até o todo. Então, enfim, serviço ao mundo sem autoabandono. Então, assim, não é porque não, eu não estou doando. Eu estou doando o que eu sou. Aquilo que eu dou também me alimenta, né? Que daí a gente volta lá para. Eu até acho que deixei aqui na próxima. Aqui, ó. A gente volta para o Ouroboros e agora o Ouroboros mudou, né? E aqui está representado pelo dragão também, porque lembra que o dragão é aquele ser que tem os 4 elementos nele, né? Ele mora. Ele gospe fogo, ele tem escamas de peixe, ele tem asas, então fogo, água, ar
e ele mora na caverna, ele é um animal terreno também, então ele tem os 4 elementos nele. Lembra que o equilíbrio dos 4 elementos vai nos levando ao éter. Cada vez que a gente trabalha esses 4 elementos internamente, a gente chega mais um pouquinho mais perto da essência, da alma, do éter, que é essa nossa essência, esse nosso néctar, né, a nossa natureza. E aqui a alimentação já não é mais aquela cobra lá no início que precisa comer um pedaço, depois até digerir. Não, aqui já é retroalimentativo. O que eu como já é o que eu dou, o que eu dou já é o que eu como, e é tipo assim, é eu ser realmente o que eu vim para ser. Presença sólida, simplicidade poderosa, capacidade de amar sem perder o eixo. Então, aqui a pessoa realmente entende o que é o amor, né? Que é essa coisa que a gente fica tentando entender uma vida inteira, às vezes, ela realmente entende o que é o amor, o que é amar alguém, e entender a consciência, a alma, o espírito dessa pessoa, a missão, o legado e etc. E o caminho dessa pessoa não é o querer que aquela pessoa seja sua, o gostar e estar do lado, é o amar pela admiração, pelo olhar, pelo reconhecimento, né? Reconhecer que aquele ser humano é também um outro ser humano, é também uma outra consciência e desenvolvimento, e que não é a gente que tem que saber o que é, o que não é, o que é justo, o que não é, o limite, etc. É deixar livre, né? Que é literalmente o amar tanto que se deixa livre. É a vida como expressão da consciência. Então, é aquilo que eu falei, o meu espírito já está dominando aqui o campinho. E aqui, o ouro não brilha, ele sustenta. Por quê? É justamente eu me alimento do que eu dou, tá? Eu não sei se a gente consegue entender a profundidade disso, eu gostaria muito que a gente conseguisse entender a profundidade disso. Mas é assim, não é o, tipo assim, e eu falei pra vocês que a gente tem lapsos disso, né, nos nossos processos. Gente, eu contei pra vocês, né, que eu tava passando por uma grande morte simbólica nessa virada de ano, e eu entendi isso quando todo sábado eu tinha que abrir call com vocês para fazer a leitura guiada. Que parece para Jéssica do passado, talvez, ou até para outras pessoas, naquele emaranhado de sensações que eu tava e naquela falta de energia que eu tava, parecia assim um grande esforço ter que abrir uma aula e dar uma aula no meio daquilo. Mas era justamente abrir a câmera, abrir a aula que me sustentava. Aquilo me energizava. Então, assim, é essa coisa do tipo, o trabalho não é mais o trabalho é a alimentação. Então, a gente precisa refletir sobre isso um pouco. Óbvio que talvez seja muito grande, talvez vocês entendam, né? Talvez a gente ache que entende, talvez eu ache que eu tenha entendido e daqui a pouco eu entenda muito melhor, ou, né, desculpa que eu não tenha entendido exatamente da forma que é, porque assim, o processo é assim. Mas é essa coisa do tipo, eu não tenho mais que me esforçar, porque ser quem eu sou é muito fácil. Vocês podem ver nos lugares, ou nos ambientes, ou nas relações que vocês têm, que vocês não precisam medir nada. Vocês podem ser, e mesmo que seja a personalidade ainda, sabe, camadas da personalidade. Mas aquele lugar que a gente não precisa de nada, a gente só expressa, só pode falar o que tem que falar, só pode sentir o que pode sentir, pode chorar, pode rir, pode comer, pode não comer, pode dormir, pode não... Aquele lugar que, assim, que não tem medida, que eu não preciso pensar em nada, refletir sobre nada para estar ali, é muito fácil estar ali. Eu posso estar no maior caos da minha cabeça, no maior caos da minha vida, mas se eu estou nesse espaço, que pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente, pode ser eu sozinha, pode ser milhões de coisas, para cada um vai ser de um jeito. Só de estar nesse espaço, eu já estou me recarregando. Mesmo que eu ainda eu posso estar assim. Eu tenho amigas que eu tenho nesse lugar, que assim, às vezes eu tô passando por assim, eu não tenho energia para nada. Mas eu sento e converso, cara, eu fico conversando com elas às vezes 5 horas seguidas, sem nem pegar o celular, assim, uma gastação de saliva. Mas eu não me sinto cansada, eu saio reenergizada. O meu corpo tá cansado, a minha mente tá cansada. Até meu emocional às vezes tá cansado, mas só de estar nesse ambiente que eu não preciso performar nenhum milímetro de mim, que eu posso só ser 100% quem eu sou, sem precisar elaborar, sem precisar medir, sem precisar pensar se a pessoa vai se ofender com o que eu falar, se não vai se ofender, ou precisar ficar elaborando muito as coisas para explicar o que eu tô sentindo, eu me reenergizo. Então, aqui é aquela coisa de, tipo assim, a facilidade de só ser quem se é,
Isso é muito mais fácil do que eu performar alguma coisa, do que eu parecer ser alguma coisa, do que eu criar uma identidade. Gente, identidade não se cria, se descobre. A gente não tá num processo para criar uma identidade, uma persona, tipo essas coisas da internet, finja até se tornar. Descubra até você conseguir realizar isso na matéria. Vai descobrindo. Identidade, cada um tem uma. A gente não vai pegar uma identidade de fachada e não vai sustentar isso, gente. Isso é mais engano do próprio ego do que realmente um caminho de realização, de manifestação. Então, assim, identidade não se cria, você descobre, você descama, você tira as camadas porque ela tá dentro de ti. Tu não precisa buscar ela tá dentro de ti. Mas é óbvio que tem um caminho para isso, mas ela tá dentro de ti. E aí, eu acho que... eu coloquei uns PS aqui pra gente, tá? Que a alquimia não é linear. Lembra que eu falei para vocês que essas fases que vão voltar lá no slide, no primeiro slide, segundo slide, eu acho. Que eu falei que essas fases aqui, elas estão dentro dos nossos processos também. Então, assim, principalmente nesses primeiros... E quando eu falo primeiros processos, gente, eu não tô falando assim do primeiro e segundo processo, tô falando assim de os primeiros 3, 4 anos de alquimia. Às vezes mais, às vezes menos, depende, entendeu? Depende da fase que cada um tá também, que não quer dizer que todo mundo tá em Negredo, né? Mas a maioria, o normal, é a pessoa entrar no despertar em Negredo. Às vezes acontece processos, assim, de, sei lá, uma briga com o teu pai ou com a tua mãe, ou uma demissão, ou uma crise financeira, que é aquilo que começa a crise existencial. Primeiro a gente bate no Negredo, então aquele encarar de sombra, aquele sofrer, aquele enfrentamento. E aí, no meio desse processo, chega um momento do processo que ele começa a ficar mais claro, a gente começa a ter mais lucidez sobre o que ele é, que a gente entra em albedo, tá? Que é como se fosse essas fases no micro processo da gente. E às vezes até confunde, às vezes nesses microprocessos a gente acha que a gente passou para a próxima fase macrocosmicamente, mas não é. Às vezes é só porque isso aqui é integração, né, gente? Então a gente tem pequenas integrações, até a integração da consciência inteira. E aí, nesse processo da albedo, a gente tem uma lucidez, a gente começa a entender as coisas, fica mais calmo com aquilo, o problema parece mais simples, a gente já não está mais no modo sobrevivência, não está mais no modo fuga. Aí vai para citrinitas, que é aquela coisa, aquilo que era um desafio, uma dor, já começa a virar uma materialização, já começa a virar um corpo em ti, já começa a virar uma casquinha de força, né? Já começa a virar uma energia, já transforma aquilo talvez num projeto, ou num movimento, ou, enfim, já começa a transformar aquilo em alguma coisa, né? Tipo, eu falei para vocês que muitas dos processos que eu vivo, eu transformo em aulas, às vezes eu transformo em escrita, tem muitas e muitas escritas que eu não publico muitas vezes, mas eu tenho muita coisa para que talvez eu comece a publicar. Tudo isso vai se transformando numa coisa, às vezes vira um quadro que tu pintou, às vezes vira uma carta que tu escreveu, às vezes vira uma receita nova que tu fez, às vezes vira uma organização na tua casa nova, porque a alquimia, a obra, né, a arte, ela tá em tudo. Lembra da criação mental? Né? A gente está mais perto do todo, mais perto de Deus quando a gente está criando mentalmente. Então, e a criação não é sobre grandes criações, né? A gente fala sobre isso também, mas não é sobre grandes criações, é sobre criação. Criação é criação. Seja criar uma cor de esmalte, misturando 2 vidros de esmalte, seja criando uma receita, seja criando um novo jeito de se vestir, ou um novo jeito de podar as plantas, sei lá. Criação é criação. E aí, as citrinitas vêm quando esse processo, essa dor, esse enfrentamento, esse desafio, se torna alguma coisa, ele se realiza em alguma coisa, e tu sente. Às vezes, sei lá, tu tem que mudar a tua casa de lugar e tu sente, agora eu passei esse processo, eu consegui transformar em alguma coisa. Não é justamente, às vezes, sobre o processo em si, mas é alguma coisa que foi materializada a partir daquele desencadear ali, daquele processo. E aí, a rubedo vem quando integra. Quando o meu ego e a minha consciência conseguem entender juntos o que aconteceu, que é quando eu vou para o próximo nível, né? Cada vez que eu enfrento algum padrão, algum desafio, eu vou para um próximo nível de consciência, porque daí eu já não tenho mais a percepção e o emocional, a estrutura que eu tinha antes daquele processo para passar por ele. Eu já criei uma outra estrutura, eu já integrei outras coisas sobre aquilo ali. E se caso um desafio muito parecido acontecer com aquele ali, ou até igual, eu não vou lidar da mesma forma mais, porque eu já integrei alguma coisa que veio de um entendimento ali, de um conhecimento experiencial,
Já transformei em sabedoria e agora eu vou lidar diferente, porque eu tenho algo integrado em mim. Isso é o que acontece microcosmicamente nos nossos processos, com essas 4 fases. E aí, o que mais que eu botei aqui? A vida nos faz transitar pelas fases várias vezes. Então, às vezes, tu tá passando para o albedo e tu volta um pouquinho. Pode acontecer. Não é normal acontecer, tá? Não é que não seja normal, não é comum para quem tá realmente no caminho, porque daí reconhece que tá voltando e tem força já para ir para frente. Mas às vezes pode acontecer, entendeu? Uma pessoa que começou esse caminho do nada, ela chegou em albedo e daí ela resolveu parar. Não quero mais me desenvolver, sei lá, se acomoda na vida, sei lá. A consciência vai querer que ela volte a se movimentar, entendeu? Que ela volte a esse processo, porque depois que a gente passa a desenvolver isso, passa a começar esse caminho da alquimia, tudo que a nossa consciência e a nossa alma quer é que a gente termine essa rota, né? A consciência, ela tá ali para fazer isso. Então pode ser que ela te mande um caos de Negredo e tu passe um enfrentamento, passe uma sombra, passe uma coisa assim, tal qual como o Negredo de novo. Mas isso é só se realmente tu deixar acontecer, se tu se estabilizar e dizer, agora só quero sombra e água fresca, não quero mais me desenvolver, entendeu? E é óbvio que a gente merece sombra e água fresca, né? Não é sobre não curtir a vida, não curtir os espaços, mas é sobre sempre continuar se movimentando em prol dessa consciência, né? Buscando cada vez mais sua alma. Cada ciclo aprofunda mais, que é o que a gente falou, tipo, cada ciclo que eu passo, os desafios aumentam, mas a minha percepção, tudo vai aumentando juntamente, né? E é por isso que eu vou me tornando mais forte, porque os desafios, ruim seria se os desafios crescessem e eu não, né? Daí, mas se o desafio cresce junto comigo, então quer dizer que eu tô estabilizada com ele, eu tô tendo capacidade. E quanto mais consciência, menos sofrimento desnecessário, mas nunca ausência de trabalho. Gente, é aquilo que eu falei, né? Quanto mais consciência a gente tem, mais a gente entende que a gente já é feliz. Mais a gente entende que a gente não está buscando algo, que a gente está buscando ser e expressar no aqui e agora. Mas nunca ausência de trabalho, que é o que a gente veio falando, que os processos nunca vão parar, o desenvolvimento nunca vai parar, mas ele vai mudando de face, a gente vai mudando a nossa dinâmica e ele vai ficando incrivelmente bom. É tipo, parece que o propósito de viver é enfrentar as coisas e desenvolver a própria essência na matéria. Tipo, isso literalmente vira um vício, tá? Tu quer aquilo, porque aquilo te sustenta. Porque tu começa a entender que a tua alma é o verdadeiro alimento. E aí tu quer se alimentar cada vez mais, né, gente? Porque a alma e o espírito, elas são alimentos completos, mesmo. E, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Todos bem? Como estamos após essa aula? Gente, eu achei que eu ia... Deixa eu parar a gravação pra gente conversar. Achei que eu ia... Fiz até menos slides para tentar fazer uns 40 minutos, mas não tem como, né?